Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Dudu Resenhas em formato de vídeo. Primeiro de tudo, quero agradecer ao grande Fabrício, que me deu essa ideia de fazer um Dudu Resenhas em formato de vídeo. Quero tentar ser breve, desde já, e espero que vocês gostem bastante desse novo formato, que eu vou estar experimentando e vendo como é que funciona. Eu quero trazer duas reflexões diferentes, então aqui uma reflexão um pouco mais espontânea, um pouco mais livre, a escrita, que vai continuar existindo no Notion, que vai estar aqui no link da descrição, do Dudu Resenhas, vai continuar sendo algo um pouco mais elaborado, algo que eu reestruturo, eu escrevo, eu tento pensar um pouco mais, que normalmente é feita logo depois que eu acabo de ler o livro. Esse aqui tá com uns 2, 3 dias, depois que eu terminei de ler o livro, mas eu ainda espero que vocês gostem bastante. E que seja um formato de resenha um pouco mais diferente, talvez. Não sei, vamos ver. Vai ser uma experimentação minha. Vocês podem ver que o cenário vai mudar, porque essa é a única resenha que eu vou gravar nesse cenário. Mas enfim, espero que vocês gostem. Bom, e para a primeira resenha, então, nesse formato, nós temos Nunca é Hora de Parar, do David Goggins. Esse livro particularmente me marcou muito, porque eu já tinha gostado muito do primeiro livro e da história do Goggins como um todo. Mas esse segundo livro me surpreendeu positivamente, porque os primeiros relatos que eu tinha tido desse livro é que ele não era tão bom quanto o primeiro, então eu já fiquei, o livro é tão bom, como é que o Goggins vai deixar a desejar, sabe? E eu acabei postergando a leitura dele. Eu deixei, então, um ano, né, desde que eu li o primeiro livro. Eu li nessa mesma exata época do ano passado, o primeiro livro, Nada Pode Me Ferir. E então, esse ano, decidi ler o Nunca é Hora de Parar. E eu gostei muito porque eu acho que, da mesma forma como o primeiro livro, o que nos toca são as histórias muito humanas do Goggins. E não é uma história da boca pra fora, sabe? Ele realmente viveu aquilo, ele coloca fotos, ele é um ótimo contador de histórias, então ele te marca de uma maneira muito impactante, sabe? A maneira como ele conta a história, as coisas que acontecem e tudo mais. Então, pra mim, foi muito marcante esse livro, e principalmente porque, como um segundo livro, ele traz outro pensamento, outra reflexão, que é a ideia de nunca é hora de parar, sabe? É principalmente nesses momentos em que a gente acha que a gente está se limitando, que a gente está em um platô, ou a gente está, às vezes, simplesmente arrumando desculpa para não fazer as coisas, que a gente tem que botar a mão na massa, sabe? Às vezes as coisas realmente são difíceis, às vezes os tempos realmente são sombrios, mas é nesse momento que a gente tem que ter o pulso firme para agir, sabe? Por exemplo, uma das reflexões que ele fala é a decisão de um segundo, ou one second decision, que é basicamente no momento em que vem, por exemplo, a gente passa durante um dia de 24 horas por 86.400 segundos. Basta um deles para arruinar o teu dia inteiro, ou às vezes uma vida, sabe? Então é uma decisão, é uma coisinha importante. É naquele momento que tu tem que ser pulso firme. Tu tem que parar, refletir e tá, beleza, eu vou tomar essa ação. Porque eu acho que essa tomada de decisão é a melhor. E eu acho que principalmente esse aspecto da tomada de decisão desse livro para mim foi muito marcante, eu gostei muito. E, acima de tudo, as histórias, sabe? Principalmente para quem é corredor, eu acho que vai com certeza ser mais impactado, mas eu sou um grande fã, ou pelo menos eu me encontrei como um grande fã de ultra running, ou sei lá, trail running, e ele corre a Moab to Ford nesse livro, que é uma prova de 240 milhas, então são 300 e bolinha quilômetros, e ele tá, tipo, todo cagado, ele tá com o tornozelo torcido, ele tá com o joelho ruim. E aí ele consegue ganhar essa prova. Ganhar não, né? Ele participa da prova, acho que ele fica, tipo, em quarto, quinto lugar, absurdo. Aí depois ele também passa por... Esses dois episódios me marcaram muito, né? Essa corrida e sequencialmente uma cirurgia que ele passa no joelho, tipo, o médico destrói com o joelho dele, e aí, tipo, tu pensa, meu Deus, o cara tava lá no auge aos 45 anos, 40, 50 anos, e aí agora ele não vai conseguir mais, tipo, o que ele vai fazer? E aí ele consegue passar por isso de novo, sabe? E principalmente o que eu acho legal desse livro, e talvez o que ele traz em contraposto a talvez o que é divulgado na internet, é que o Goggins ele não faz por mídia. Tanto que ele desapareceu das mídias, já fazem acho que 2 ou 3 anos. A última aparição dele foi no podcast do Chris Williamson, que é um ótimo podcast, inclusive, no lançamento desse livro, se eu não me engano, 2022 ou 2023. Esse episódio dele de sair das mídias é justamente quando ele passa pro grande sonho dele, que é de ser paraquedista de apagar incêndios florestais. Ele se joga no meio da mata e ele apaga fogo. E eu achei isso fantástico, porque, mais uma vez, não é pela mídia. Então, eu acho que o grande ponto, o grande ensinamento desse livro é que muitas vezes a gente se pega em desculpas, a gente se pega reclamando e sendo molenga, nas palavras do livro traduzido, né? E a gente precisa ser mais casca grossa, sabe? A gente precisa passar por esses momentos mais difíceis
E da mesma forma como o primeiro livro diz, calejar a nossa mente, sabe? Muitas vezes os limites que a gente impõe são limites falhos, são limites imaginários, limites que não existem, sabe? E com certeza a pessoa mais capacitada para dizer sobre os seus limites e impor os seus limites é você mesmo. Então ter esse autoconhecimento, ter essa coragem de se expor, sabe? Eu acho que é muito, muito interessante de se pensar. E acho que um dos grandes aprendizados que explica um pouco do título Nunca é Hora de Parar é que a gente precisa ter esforços consistentes de longo prazo. Quem conversa comigo sabe que eu tô sempre falando disso, mas o que eu mais aprendi, eu acho, pensando em longo prazo, é que muitas vezes a gente acha que chegou lá, só que esse lá, ele não existe. Num ringue, o nosso ringue não tem toalha, a gente não pode jogar a toalha. Ou então, tem uma frase do Phil Knight que é muito marcante, que é correr até lá, nunca pare, apenas continue. E esse lá, ele não necessariamente tem um significado, ele não tem uma posição, um lugar. E essa é uma das frases mais impactantes pra mim, porque nunca é hora de parar implica isso. Implica que a gente não desista necessariamente do que a gente tá fazendo, mesmo que no fim do dia pareça que tá dando tudo errado. Tenta somar alguma coisa no positivo, sabe? Ele fala pra gente nunca dormir no vermelho, sabe? Tenta dormir no azul, no saldo positivo. Ou então nem seja no 0 a 0, sabe? Mas a ideia da gente dormir no positivo é que a gente vá compondo esses esforços da mesma forma como a trivialidade de excelência ou go on more, essa composição de atividades, essa composição de esforços extra além que a gente coloca no longo prazo, que vai fazendo essa curva exponencial, sabe? E é isso que vai fazer os nossos esforços serem bem-sucedidos lá na frente, porque é essa ação do longo prazo em cima da composição. E as oportunidades, inevitavelmente, a fruto do acaso, vão surgir. Mas aquele que se manter preparado, nunca parando, ele vai chegar lá inevitavelmente. Quero encerrar essa resenha aqui, porque senão eu vou ficar me prorrogando. Quem quer conversar, manda uma mensagem aqui na DM, nos comentários, sei lá. A gente não existem meios que façam a gente não se comunicar. Então, se tu quer conversar sobre esse livro, quer entender um pouco mais também sobre a história do Goggins, é uma história muito inspiradora, principalmente para quem gosta de esportes, inevitavelmente vai gostar muito da história dele. E é uma história de superação muito bonita. Então, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse primeiro formato de Dudu Resenhas. Ele é o primeiro de muitos que eu quero lançar no formato de vídeo. E vou tentar, todo livro que eu lançar a resenha escrita, igual a todas que estão aqui na descrição, no Dudu Resenhas, minha página do Nojo, todas vão ter em formato de vídeo também. Então, espero que vocês tenham gostado. Nunca é hora de parar, do David Goggins, para o nosso primeiro livro de resenhas em vídeo do ano. E espero que gostem. Quem for começar, já um disclaimer, começa pelo Nada Pode Me Ferir. É o primeiro livro da história do Goggins, vocês vão aproveitar muito melhor o segundo. Tá bem? Espero que tenham gostado. Conversem comigo aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia e fechou. Até mais!